Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje, para a glória de Deus, nós vamos estar vendo a palavra de Deus aqui no capítulo 10 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixou os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos quais estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol atados pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se e ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro, para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muito que ali se havia ajuntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim
Se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que esse está com certos espíritos que logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, para a glória de Deus. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, vos guarde, vos proteja, que esta palavra entre aí no teu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, paz e prosperidade. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um vídeo para abençoar a tua vida. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado em nome de Jesus. Amém.